faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Oh, Deus. Se eu não te ouvir, tua voz é tudo. Eu preciso
quer ouvir a voz do Senhor? Ouve, igreja, o que o Espírito Santo diz. Que nosso coração esteja pronto para ouvir o que o Senhor tem para falar hoje, amém? Vai falar com você e comigo também, amém? Eu queria chamar o Joel para a gente cantar um louvor. Olha, nós abrimos o baú. Aliás, eu abri, né? E coloquei para eles assim, cedo. Mas um louvor que vai mexer um pouquinho com você, com certeza. Essas músicas mais antigas, elas são muito fortes para falar o nosso coração, né? E para a gente ouvir o Senhor, a gente precisa estar quebrantado. Aí nós vamos cantar hoje uma oração, quebranta-me, Senhor. Amém? Senhor, se existe em mim algum mal que me afaste de ti, quebranta-me. Senhor, se esse homem reina em mim, quebranta-me. Senhor, o meu corpo quero a ti consagrar, minha vida, todo meu ser te entregar. Quero sempre tua presença sentir. Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, eu sou falha, eu sou fraca, sou mortal, mas confio muito em ti, quebranta-me. Pois és forte, és supremo, és poderoso, és imortal, quebranta-me. Meu Senhor, por favor, ouve a minha oração, pois sinto o que sai do meu mais profundo ser. Senhor meu Deus, por seu infinito amor, eu te peço, meu Jesus, quebranta-me. Oh, glória! Vamos parar por aqui. Que o Senhor quebrante-nos, amém? Quantos conheciam esse louvor? Quantos? Não, irmão, só lembrando que é de 1986, viu? Aí os irmãos vão perdoando aí a memória. Tem problema, mas fala conosco ainda hoje. Isso é uma oração para a gente fazer todo dia. Senhor, me quebranta. Reconhecer que somos fracos, que somos falhos, mas Ele não é. Amém? Que essa seja a nossa oração, enquanto ministramos hoje a palavra, que isso esteja no seu coração. Me quebranta, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Amém? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, como é o tema do nosso mês, né? Sobre santificação. É uma palavra de santificação, ela é sempre forte e confrontadora para nossas vidas. E muitas vezes as pessoas não gostam muito de ouvir ministração sobre santificação, principalmente os dias de hoje. Antigamente não, o povo gostava, né? Achava bom. Mas hoje as pessoas estão pulando fora de uma igreja que confronta, né? Que traz uma palavra assim mais pesada. Então, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvirmos o que o Senhor tem para falar hoje. Eu gostaria que colocasse aqui o 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. E deixa aí um pouquinho, tá? E eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deixa a primeira parte. Nós vamos conversar hoje sobre a santidade em 3D. Santidade em 3D, em 3 dimensões. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós temos 3, como o Senhor também é triuno também, Ele é espírito, né? Também Deus é espírito. E nós temos Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo, mas é um só Deus. Amém? Nós temos corpo, alma e espírito, mas somos uma só pessoa. Mas essas 3 coisas precisam trazermos, como ele diz, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem marca, plenamente santificados. E a gente, para entender o que o Senhor quer essa santificação, a gente tem que entender a função de cada uma dessas partes, dessa dimensão do nosso ser, né? Deus nos comprou através do sangue de Jesus Cristo, por um preço maravilhoso e glorioso, né? Ele nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Nós tínhamos realmente perdido a vida do Espírito. Nosso Espírito estava morto, mas Jesus Cristo ressuscitou o nosso Espírito, pagando o preço na cruz do Calvário. Graças a Deus por isso, por tão grande salvação, né? Então, Deus, Ele quer que nós sejamos santos. Ele mesmo diz, sede santo como eu sou santo. Então, Ele é santo, 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 e Ele nos comprou com precioso sangue para a salvação e santificação para o louvor da sua glória, né? Para vivermos então com Ele eternamente, o Deus santo, santo, santo. Sem santidade ninguém vai estar na presença dEle. Então, Deus requer santidade em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Santidade em 3D, em 3 dimensões, né? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer, entender a função, né, de cada uma dessas partes, tá? Todos nós sabemos que Jesus Cristo está voltando, amém? Alguém ignora isso? Todos nós temos conhecimento e estamos vendo a cada dia os sinais se mostrando que Jesus Cristo está às portas, Ele está voltando. E o objetivo nesses textos a gente vê bem. Por que é que Ele quer que a gente seja irrepreensível? É para a vinda, estarmos prontos para a vinda do Senhor. Para estarmos prontos para esse encontro glorioso que nós vamos ter com o Senhor face a face, né? E podemos então morar eternamente com Deus. A nossa esperança é a sua vinda. Graças a Deus por isso, por essa esperança que temos no coração. Ele voltará, Ele virá nos buscar e nós vamos morar eternamente com Ele. E enquanto estamos aqui, nós temos que nos preparar, porque em Hebreus 12, 14 diz, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. É difícil, você pode pensar, eu também sei, é muito difícil. Paulo sabia disso, ele dizia, a cada dia morro, para que Cristo seja formado em mim. É difícil, amados, especialmente nos dias de hoje, especialmente para os nossos jovens e adolescentes. O chamativo mundano é forte. E nós precisamos ter muito cuidado com as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, né? É difícil, mas não é impossível. Porque se o Senhor disser de santo como eu sou santo, Ele se garante no que Ele está pedindo, está ordenando que a gente seja, né? Então, vamos entender. Nós vamos começar pelo corpo. É a parte mais reles, que vai virar pó, comida de tapuru. Se a gente não for arrebatado, vai ser isso aí, né? E nós cuidamos tanto desse corpo. Nós, sabe, tratamos ele com tanto cuidado, né? E
Com esse nosso corpo, a gente toma consciência do mundo ao nosso redor. Do mundo físico, através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. A gente toma consciência do mundo. O corpo nos dá consciência do mundo, tá? Mas nós temos tanto cuidado com ele. Nós o alimentamos, nós fazemos exercício, nós malhamos, né? Nós damos pelo menos 3 refeições para ele. E queremos que o nosso corpo seja bonito, né? É para ele ficar bem, é creme, é perfume, é todo o trabalho que a gente tem para esse corpo se apresentar bonito, parecendo bonito aos olhos das pessoas. Esse é o nosso cuidado, especialmente as mulheres, mas o homem também tem esse cuidado, né? Tem cuidado da barba, de ajeitar, de aparar, de ajeitar os cabelos, né? Porque a gente tem muito cuidado com o corpo. E qual é a função da alma? Com a minha alma, você com a sua alma, tem consciência do seu eu. E a alma é a sede da nossa vontade ativa, das emoções, do registro de lembranças boas ou más, de coisas que nós já passamos, está tudo registrado na nossa alma. No livro de Salmos e Provérbios, Eclesiastes também, nós lemos muito texto sobre como a alma reage através, né, do que acontece, do que se manifesta pelas suas emoções, né? Pelas suas emoções e vontade. Às vezes, até um momento descontrolado nosso, uma coisa que magoa, que trouxe lá uma lembrança, e a gente reage pelaquela lembrança que está na nossa alma, na nossa mente, de uma maneira até que o Espírito Santo não quer que a gente reaja. Aí o Espírito, qual é a função do Espírito? Com o meu Espírito eu tenho consciência de Deus. Eu me comunico com Ele, eu sou capaz de me comunicar com Deus pelo meu Espírito, com o Espírito Santo de Deus, né? Meu Espírito, por causa do pecado, como eu já disse a vocês, nosso Espírito morreu, estava morto. Mas Deus, né, rompeu isso com Jesus Cristo, pagou o preço para que esse relacionamento fosse reatado. E nós, então, temos essa maravilhosa graça de Deus de termos contato com Deus pelo Espírito. Não é nosso corpo que fala com Ele, mas é o nosso Espírito que se comunica. Porque o Espírito Santo de Deus, quando somos salvos, faz morada no nosso espírito. Amém? Ele está conosco todo dia. E aí a gente entender direitinho qual a função de cada um. E aí a gente pode entender como a gente pode conservar ele íntegro, as 3 dimensões íntegras, irrepreensíveis, na presença do Senhor. Algumas pessoas, quando a gente fala, né, da questão da vida espiritual e tal, algumas pessoas dizem assim, mas Deus não quer saber disso não, de alma, de corpo, Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. Deus não só quer o coração não, Ele quer nosso ser todinho, porque Ele pagou o preço por todo o nosso ser. Amém? Pelas pisaduras dEle nós fomos sarados, corpo. Ele foi humilhado no nosso lugar, para que nós tivéssemos uma vida de glória com Ele. Ele levou os nossos pecados quando derramou o sangue dEle na cruz do Calvário. Ele nos comprou espírito, alma e corpo. Ele nos fez completo e completo Ele nos resgatou das trevas para a sua luz. Fomos resgatados todo. Então, por que só o coração? O resto eu posso fazer e usar à vontade com o que eu quiser? Não. Ele quer nós plenamente íntegros, irrepreensíveis na vida dele. Para isso, o Espírito Santo de Deus está em nós, para nos ajudar a alcançar essa santificação. E o trabalho de santificação é um processo que nós trabalhamos juntos com o Espírito Santo junto conosco. Mas depende de nós a tentarmos ouvirmos a voz, obedecermos a Ele, nos sujeitarmos a Ele. Aí o processo acontece. Muitas vezes nós resistimos ao Espírito Santo. Às vezes Ele quer alguma coisa da nossa vida que não está certa e a gente quer segurar. Quer agarrar. Mas Deus está pedindo para que nós entreguemos ao Espírito Santo toda a nossa vontade. Amém?
Então, esse é um processo. E a gente sozinho não fazia. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, amém? Quem acha bom ter o Espírito Santo aí? Então, como é que a gente vai trazer, como nós começamos por isso, né? Como é que nós vamos trazer realmente a nossa alma? Vamos começar pelo corpo, né? Que nós começamos corpo, alma e espírito. Vamos começar de novo pelo corpo. Como é que a gente pode trazer esse corpo em santidade? Coloca aqui 1 Coríntios 6, 18 a 20. Esse é um texto forte. É um texto forte, se você não chegou a ler ele, nem meditar nele, hoje você vai fazer. Olha o que aqui diz o texto. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todo pecado é fora, mas o pecado da prostituição, da imoralidade, é no corpo, e o corpo é morada do Espírito. Não é nosso, é dele. Ele comprou, e nós não podemos cometer pecado e achar que podemos continuar assim, mas é só corpo, ele só quer o coração. Não. Então, a última frase é: glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nosso corpo é para glorificar o nome do Senhor. Esse texto é muito sério, né? O que nós fazemos através desse corpo ecoa para a eternidade, irmãos. Ecoa para a eternidade. E vamos pensar que nós temos que cuidar dele, nos alimentarmos bem, né? Então, cubra a sua nudez, não exponha seu corpo. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. E muitas vezes, eu vou falar para nós mulheres, né? Nós usamos o nosso corpo e levamos o nosso irmão a pecar. Porque o Senhor disse a pensar em ter alguma coisa com ela, já pecou. E nós exibimos o nosso corpo muitas vezes e não temos consciência. Eu gosto sempre de dizer para as mulheres: vão para diante do espelho e perguntam: Espírito Santo, está tudo bem? Ele olhar direitinho se está tudo bem. Se está agradando ao Senhor, eu vou sair com aquela roupa. Se não, tem que trocar roupa. Porque o corpo é do Senhor. E não é para prostituição, é para glorificar o nome dele. Amém? Então tenha cuidado com como você se veste, não provoque. Seu corpo também não é seu Deus, por isso não adore seu corpo. Cuide dele, da saúde física, né? Cuidado com a alimentação, pode fazer sua ginástica, seu exercício, mas não o exiba como objeto de lascívia e de prostituição. Partes do nosso corpo não é para estar sendo mostrada. Ah, pastor, mas assim vou viver como uma velha? Não, vai viver como uma santa mulher de Deus. Que tem consciência que onde anda leva o Espírito Santo. Não deixe roupa marcando o seu corpo. Não interessa a ninguém, a não ser se você é casada ao seu marido. Vê as suas formas. Então tenha cuidado. Porque você, não, às vezes, pode sentar, mas o Senhor vê, a boca fala do que o nosso coração está cheio. Mas também o que você veste, como se veste, mostra quais são as intenções do seu coração. O reino das trevas não brinca em serviço. E você pode, por causa disso, levar cantada, e a mulher peca pelo que ouve. Começa a levar a cantada e cai no laço. Porque à toa na vida você não percebeu como é que estava se vestindo. Então precisa ter cuidado. Se vista com decência e sobriedade. Não exponha as partes do seu corpo nem marque com roupas coladas. Em 1 Pedro 3, de 3 a 4. Coloque aí para mim, por favor. O enfeite das mulheres, delas se está falando mulheres, não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso da joia de ouro, na compostura das vestes,
Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ele não está dizendo que você não se arrume, que você não se vista, que você não se adorne, que você não use alguma coisa para ter um aspecto. Tem gente que às vezes vai para o outro extremo, se veste de tal maneira e se trata de tal maneira que a pessoa olha, Deus me livre de ser crente daquele jeito ali. A gente tem cuidado porque temos que glorificar Deus também com o nosso corpo. Evitar a imoralidade. Eu sempre gosto de me lembrar de como a rainha Esté se preparou para estar diante do rei, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, também com a parte interior, é a melhor, é a mais importante. Não adianta ficar cuidando disso aqui, que os tapurus vão comer e o seu interior está corroído de verme, muito mais cedo do que o seu corpo pode ser. Dentro tem que ser com o coração, um espírito dócil e tranquilo, que é de valor para o Senhor. Amém? Vamos ver a alma, então. Como a gente pode trazer a alma em santidade? Em Tiago 1, 21. Tiago, capítulo 1, verso 21. Por favor. Pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Pera, Tiago estava falando para crente. E ele está dizendo que a alma precisa ser salva. O espírito dele já estava salvo. Não vai confundir alma com espírito. Espírito é o homem, nós somos espírito, porque Deus é espírito. E o Espírito Santo habita no nosso espírito. A alma, sede das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso entendimento. Então, ele diz aqui, a qual pode salvar a vossa alma. Então, eu tenho responsabilidade e grande, né, de receber a palavra, meditar na palavra, ler a palavra, absorver a palavra, para que a minha alma seja salva. Porque eu trago uma bagagem, todos nós trazemos bagagem de experiências passadas, de momentos vividos, de dores, de traumas. E quando a gente vem para o Senhor, a salvação é imediata. O Espírito, quando nós nos arrependemos do pecado, o Espírito Santo vem habitar em nós. Estamos salvos. Se a gente morrer ali naquele momento, estamos salvos. Lembra do ladrão da cruz? Ao lado da cruz de Jesus. Mas a nossa alma, se nós não cuidarmos dela, ela será instrumento junto com o corpo para destruir a nossa vida espiritual. Muitos têm desprezado a leitura, o compromisso de ler e de estudar a palavra. Não faça isso. Sua eternidade depende de você livrar sua alma de ser um instrumento contra você mesmo. Temos que ter cuidado com ela. Lá em Romanos 12, 1, diz o quê? Vamos lá, Romanos 12, 1. Você vai rolar aí um pouquinho na página, porque eu tenho que mostrar realmente os textos bíblicos. Rogo, pois, irmãos, é o 2, versículo 2. Para não ficar muito longo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar, como é que eu vou transformar? Colocando a palavra de Deus. A palavra é quem? A palavra é quem? Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Quanto mais eu como deste pão da vida, mais eu o conheço, mais ele vai se manifestando na minha vida e através da minha vida. Até sair pelos poros. A gente tem que estar querendo mais dele, comendo mais do pão do céu. Não despreze, mude isso. Cuide de ler, cuide de meditar.
que o Espírito Santo vai ajudar, mas ele vai pegar e lembrar o que colocou. Se não colocou nada, como o Espírito Santo vai lhe ajudar e vai me ajudar? É todo dia. Você não toma café, almoço e janta todo dia? Então vamos cuidar. Cuida do corpo, 3 vezes refeição por dia. Então por que não 3 porções da palavra todo dia de manhã, de tarde, meio-dia e de noite? Não é? Para que então nosso espírito seja, a nossa alma seja transformada e não seja inimiga, mas possa estar conosco, né? Então, outro texto que, quando Jesus Cristo orou, né? João 17:17. Ele pediu a Deus, antes dele sair, ele pediu a Deus por nós. E ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, gente. Sem ela sendo colocada, nós não vamos alcançar santificação. Jesus orou por isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa verdade precisa estar em nós, porque o mundo está cheio de mentira. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Ele vem enganando e vem traçando muitos e derrubando muitos no caminho, porque ele não quer ir sozinho para o inferno. Mas você não foi, nem eu, nós somos destinados a isso. Nós somos destinados para viver eternamente com Deus, amém? Mas temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Muitos vão apostatar da fé. E só quem apostata é crente. Por que apostata? Falta de conhecimento, de intimidade com a palavra do Senhor. Não foi renovadamente com a verdade. A mentira veio e derrubou. Então nós precisamos urgentemente fazer essa palavra, o nosso alvo todo dia, alimentar o espírito, tanto quanto o cuidado que a gente tem de alimentar a nossa carne, possamos estar transformando a nossa alma com a palavra inerrante de Deus. E o texto de Hebreus 4:12 diz assim, esse é que é forte, esse texto é que é forte, Hebreus 4:12. Veja aí o poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus! Essa palavra é a nossa salvação, depois de Jesus, né? Eu digo salvação para viver em santidade. Jesus que nos salvou, mas sem esta palavra, mudando e transformando a nossa mente, nós não alcançamos santificação, irmãos. Não alcançamos. É um trabalho, mas é um trabalho diário. O diabo não para, não. Por que que você, crente, pode ficar parado? Por que você, crente, pode relaxar e deixar e achar que pode ficar sem essa palavra? Ele, de dia e de noite, trama nos destruir. Então, de dia e de noite, você tem que levantar a fortaleza de Deus na sua mente, na sua alma, se transformar e deixar a espada do Senhor entrar e separar a alma do espírito, as juntas da medula. Ela é poderosa para isso. E outra coisa, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus, quanta batalha nós travamos nela. Quantos pensamentos vêm. Quanta luta nós passamos. Não são seus, é o cão que está mandando. Abra a sua boca e diga o que a palavra diz. Não caia nas setas que vêm para a sua alma, para o seu pensamento. De uma situação que você já viveu, que você achou lhe parecida, ver um pensamento ruim, e você abraça ali, ou então um pensamento imoral. Para a santidade foi que Deus me chamou. Eu sou santo ao Senhor, separado para uso exclusivo dele. Vá com a palavra, mas se a palavra não está implantada, não está registrada, vai usar o quê? Fazer como aqueles homens lá no livro de Atos, né? Em nome de Paulo eu expulso o demônio. Não vai, é nome do Paulo, é nome de Jesus. É conhecendo ele que a gente tem poder. É vivendo com ele, os filhos de Cefas, né? Então a gente precisa ter cuidado. Aí Filipenses dá um conselho. Quando a gente tem essa luta de pensamento, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 aí. Porque, irmãos, olha,
a gente tem, o inimigo manda um pensamento. De uma situação que a gente vê, do momento que a gente passa, vem aquele pensamento. Aquele pensamento gera em nós um sentimento de alguma coisa que está na nossa alma. A gente abre a boca e diz o que o diabo está dizendo. O próximo passo é a gente fazer aquilo que o diabo disse. É pensar, sentir e agir. A mesma coisa se for coisa boa. Mas começa aqui. Se você não abortar o pensamento que não é de Deus, você vai acabar trazendo à luz aquilo que o diabo quer. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Fácil passar no crivo, passar na peneira o pensamento que vem. Esse pensamento é justo, ele é puro, é verdadeiro, é honesto, é amável, é de boa fama. Está repreendido, está por terra no nome de Jesus Cristo. Aborte, é o único aborto que o crente pode fazer. Estou cansado de dizer isso. É abortar pensamentos que vêm como seta do diabo na mente. Sem perigo de errar, pode abortar. Amém? Não deixe esses pensamentos gerar sentimentos e atiçar sua carne e manifestar em atitudes e escolhas que não convêm. Mas uma coisa você tem que gravar: os maiores problemas que enfrentamos para vencer o pecado e romper em santidade está na alma. Está na alma. Lembro quando nós começamos como crentes, um servo de Deus, um avivamento. A gente lia a Bíblia todinha 3 vezes no ano. 2, 3 vezes no ano. 2, 3 vezes no ano, a Bíblia todinha. Hoje, para o crente conseguir ler a Bíblia lá 10 anos, falei, a Bíblia toda. Você não conhece o Testamento, você não conhece. Sua alma está presa, está cativa, porque você está esquecendo de salvar ela com a palavra de Deus. Precisamos ter cuidado com as nossa mente. Por isso, nós temos muitas doenças psíquicas. A maioria das nossas doenças são doenças psíquicas. Não dá nada, não dá no exame, mas a pessoa está sentindo tudo. Só vi doente, é depressão, é ansiedade, é não sei o quê, é tanta coisa. É pânico, síndrome de pânico. Meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa nós encaramos de enfermidade no corpo, porque a nossa alma não está no processo de santificação. Nós não estamos salvando a nossa alma. Estamos desprezando a palavra viva e poderosa de Deus. Ela precisa estar na nossa mente. Amém? Lembre-se que a alma é a sede das nossas emoções e da nossa vontade. Tá? Aí a gente tem autoestima, baixa estima, ressentimento, amargura, inveja. Meu Deus, tudo da bagagem que a gente vem trazendo do mundo. O espírito foi salvo, né? Então, a gente precisa ter cuidado de cuidar dessa alma, tratar dela. A gente cuida tanto do corpo, mas a alma a gente não cuida. E a gente vê, às vezes, crente até de anos, dentro da igreja, 10 anos. E a gente olha a verdadeira criança emocionalmente falando. Descontrolada emocionalmente, sem controle, né, nas decisões para tomar, caindo todo o tempo. É cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, cai aqui. Não é assim que o crente é para andar. Não é. Podemos cair. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, irmãos. Mas ficar nele é que o crente não pode. Ficar nele não. Porque o Espírito Santo de Deus, com o pecado, arrependeu, opinião. Não pequei, João diz. Mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Amém? Então, né, tinha um cântico que dizia assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta. Não, meu filho, isso não é vida de crente, não. Não é vida de crente, não. Tropeça aqui, cai acolá, de jeito nenhum. É andando de glória em glória até alcançar a estatura de Cristo. Amém? Isso é que é para a gente andar. Se por acaso houver um acidente, nós já temos quem nos socorra. Amém? Mas precisamos que a alma esteja salva pela palavra, né? E o nosso espírito, como a gente pode trazer ele em santidade?
Ele foi recriado e nós nascemos de novo. Mas há uma luta constante, sabe, feroz da velha natureza contra a nova natureza. Né? Mas ganha a que for mais alimentada. Se você está perdendo, só perdendo, é porque você não está alimentando a parte certa, a dimensão certa, né? Em Mateus 26, 41, o Senhor nos exorta, preste atenção à exortação, viu? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E em Gálatas 5, 16, 17, dá completa aí como é que é o negócio, como é que é a guerra, a luta. Porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência que é os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Meu Deus, essa luta é todo dia. É todo dia. Em toda a área, na escola, no trabalho, né, na vizinhança, todo, entre os irmãos, né, da igreja, meu Deus, quantas vezes, quantas coisas. Como a gente podia ter a presença de Deus tão maravilhosa se a nossa alma estivesse sujeita ao Espírito Santo de Deus pela leitura da palavra? Não tinha falta de perdão no nosso meio. Não havia de jeito nenhum julgamentos precipitados. A gente ia amar, compreender, abraçar e sustentar o outro, exortar o outro até que Jesus volte. E a gente ia ver a manifestação do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Curando, fazendo milagre, maravilha e prodígio. O Espírito Santo de Deus quer, mas encontra coisas que não convém estar no meio de nós, né? Então, lê a palavra diariamente, meditar nela, obedecê-la, né? A fim de formar Cristo em nós, que é a esperança da glória. Esse é o nosso compromisso para a gente realmente cuidar, né, do nosso espírito. O nosso espírito deve estar em comunhão constante com Deus. Quando Paulo diz assim, orai sem cessar, não é porque você não vai sair de casa agora, é só ajoelhado ali orando, orando. Não, você está orando, fazendo compra dentro do mercantil, agradecendo a Deus o privilégio de poder comprar. Senhor, como Tu é bom. Porque Tu me deu condição de eu comprar esse alimento para a minha casa. Todo o tempo, está dirigindo ao Senhor, graças a Deus, que é Tu que me conduz, que me livra dos acidentes. Está engomando a roupa do marido, está passando ferro, não sei se vocês passam lá em Carrabulo, esse negócio de passar ferro, mas está engomando, está limpando o quarto do filho, e orando e agradecendo a Deus pela vida de Deus, pedindo a Deus para guardar. Não tem que desligar. Eu duvido que alguém se desligue do WhatsApp. Das mídias. Mas por que se desliga do Senhor? Às vezes hora de manhã e só hora de noite. O resto do dia, Deus não existe. Não pode. É todo o tempo passando uma mensagem no WhatsApp do céu. Para Ele. Né? Agradecendo, louvando a Ele, salmodiando a Ele, cantando um louvor para Ele. E a gente assim vai amadurecendo, né? Crescendo. E isso é maravilhoso, né? Para o Senhor e para nós. Nós vamos livrar de muita coisa andando assim. Então, leia, medite, obedeça a palavra. E assim você vai renovar, nós vamos renovar o nosso entendimento da nossa alma. Nosso espírito, em comunhão com Deus, pela oração, dominará a nossa alma, dominará a vontade da nossa alma. Eu estou tão sem vontade de ir para a igreja. É de Deus essa vontade? De jeito nenhum. Mas não é mesmo. O diabo está querendo roubar você a palavra que você ia receber naquele dia na igreja. Vai roubar de você a comunhão com os santos. Vai levar você a desobedecer, porque o Senhor disse, não abandone a congregação como é costume de alguns. Deus nos fez para viver em família. E na família dele tem que estar junto, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um sustentando o outro no momento da luta.
A gente não pode perder essa comunhão. Essa comunhão é uma bênção que Deus nos deu, porque somos um nele. Amém? Somos um com o Senhor. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar esse constante mesmo, sujeitando a nossa alma à vontade perfeita e agradável do Senhor. E então, se nós pela oração, com comunhão constante com Deus, vamos dominar nossa alma, a vontade, que às vezes não é a vontade de Deus, a maioria das vezes não é, e sujeitar o nosso corpo, né? A alma que se junta com o corpo para levar a gente para o pecado, ela vai estar debaixo do domínio. Certo? Tem um livro, agora que falei de alma, me lembrei, personalidade é muito da alma. Muitas das coisas que a gente traz é que forma a nossa personalidade. Tem um livro antigo, mas muito maravilhoso, o Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. É muito importante que você leia. Cada um de nós tem temperamentos diferentes. E isso é da bagagem que a gente trouxe. Ninguém pode falar, fulano, não faça isso. Você não sabe o que aquela pessoa viveu, o que ela passou, né, o caminho dela e como é que está sendo o processo dela de santificação. Então, veja que tudo em você seja dominado. Se a sua alma, seu espírito, seu corpo estiverem debaixo da boa e perfeita vontade de Deus, você está no processo de santificação, caminhando a todo vapor, como diz o outro, né? Em Romanos 7, 18 a 25, nós vamos ler esse texto aqui. Bote aí. Romanos 7. Jesus é o verbo, é a palavra. Se nós nos alimentarmos do pão do céu, a gente vai vencer, amém? Paulo enfrentou e venceu. Presta atenção, Paulo. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que está habitando em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos livrou disso e nós podemos andar em vitória. Não é fácil, como eu disse antes. Mas se você entender cada uma das 3D do seu ser e cuidar delas, não só de uma delas, mas cuidar delas. Tudo bem, estou salvo. Aí pronto, não cuida do espírito. Aí cuida muito do corpo e não cuida da alma. Não tem como. Vai perecer. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Amém? Conclusão. Olha, eu vou concluir, não acredito não. Vocês acreditam? Hã? Mulher com dom da língua como eu tenho, né? A santificação é um processo que leva a vida toda e que depende que nós façamos a nossa parte. O Espírito Santo é que vai me santificar. Faça a sua parte. O Espírito está lá para lhe lembrar a palavra, o Espírito está lá para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você não der ouvido a ele. Muitas vezes nós podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida. Quando ele fala, alerta, e a gente faz de conta que não está ouvindo. Ouça, igreja, o que o Espírito Santo diz. Ouça, porque ele quer nos levar como noiva, santa e irrepreensível à presença do Senhor. Amém? Com veste de linho fino, resplandecente e puro.
Então, a gente precisa entender que esse processo vai levar a vida toda. E que depende que a gente faça a nossa parte. Agora, presta atenção. Se a saúde do nosso corpo depende do que a gente se alimenta, a saúde da alma e do espírito também depende do que nos alimentamos espiritualmente. Se a gente come porcaria, esses entubados aí de todo jeito, só vive de comer porcaria, Coca-Cola que nem 2 litros agora, enganado, é zero de saúde. Ali é zero de saúde, não tem saúde. Aí você come, daqui a pouco está obeso, está com problema de gastrite, está com problema... Porque está alimentando mal o seu corpo, não está colocando comida saudável. Aí vem os problemas de diabetes, vem os problemas de pressão alta, aí começa um rolo, que é tudo isso, alimentação. Esses industrializados, irmãos, a cada vez que eu olho essas coisas de Jesus, o que a gente vai comer? Leva logo a gente para o céu para comer comida pura, porque aqui o negócio está difícil. Né? Tudo que a gente pega... Agora está inventado de fazer o ovo, gente. Não sei se a gente já está comendo esse ovo feito, fabricado. Vi, mas o pastor Bosco, como é que faz? Fica igualzinho. Falso. Né? E a comida do pobre, né? Então, a gente precisa ter cuidado com a saúde do nosso corpo, porque a comida que nós comemos vai manifestar que saúde nós vamos ter no nosso corpo, né? A saúde da nossa alma e do espírito também depende do que nós alimentamos espiritualmente. Não tem jeito. Temos que saber. Presta atenção, nós temos um princípio na palavra de Deus, da semeadura e da colheita. A gente só colhe o que a gente planta. Você jamais vai fazer uma colheita daquilo que você não plantou. Plante. Plante no Espírito, e no Espírito você terá vida eterna. É semeadura e colheita. Plante, cuidado com a sua alma. Tenha cuidado com a sede das emoções, né? Tenha cuidado disso, cuide dela, porque você vai colher. E vai colher aqui e eternamente, se não alimentar direito, né? 1 João, olha aí, o que você expõe à sua mente? Principalmente nossos jovens, nossos adolescentes, e os pais não estão nem aí. Entrega o celular, não quer nem saber o que o menino está acessando. As porcarias estão entrando na mente, nos olhos, o mal que está fazendo. E a gente ali, como na escola, a gente vê o dano intelectual que está sendo trazido sobre as nossas crianças por causa do celular. Por causa do que eles estão acessando no celular. Os meninos estão viciados. Se tirar, eles morrem, gritam, esperneiam. Graças a Deus que lá na escola não pode entrar celular, e não foi agora por causa da lei, não. Nunca nós... Os pais concordaram, tivemos reunião com os pais concordam plenamente com isso. Porque eles iam, vocês vão botar o dinheiro de vocês fora, se eles ficarem na corrida, o professor dando aula, e eles aqui mandando recadinho, vão botar dinheiro no mato, né? Então, eles sempre entenderam. Mas a gente vê o resultado de saindo da escola, já é celular, até a tarde da noite. O pai é ausente, a mãe é ausente, entrega o celular para ser babá. Aí o menino se mete em tudo quanto é porcaria. E vício aí de jogar, não, tem um negócio dos jogos aí agora terrível, fora as imoralidades, que vicia a criança na pornografia. E os pais não sabem, e tem tanto jeito, tem bloqueio até que se faça aí. Porque meu filho faz isso para o Davi, que é autista, que vocês conhecem, não tem acesso. Quando ele mexe em alguma coisa, o David é avisado, né? Então, tem jeito, mas simplesmente os pais estão entregando. E depois vão colher lágrimas, vão colher desespero, mas porque plantou. Só vai colher porque plantou. Então, precisa ter cuidado com aquilo que os seus olhos batem na internet. Eu não é só adulto também, homem também, e até homem casado assistindo e vendo pornografia. Certo? Precisa ter cuidado. Você é adúltero, mesmo que você não, mas é só adúltero. Se pensar em ter relação com a mulher, já pecou com ela. Tenha cuidado. Se policie, se você não tem domínio ainda, joga a porcaria do telefone fora.
mas não perca a eternidade por causa disso, né? Cuidado com o que você expõe seus olhos nessa internet. 1 João 2,16, olha o alerta que ele dá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Meu Deus, como vejo e como me entristece de ver crentes seminus postando na internet, mostrando o corpo, mostrando o que tem, até mostrando as crianças. Já falei com vários, não exiba seus filhos. Os pedófilos dizem, eu quero aquele ali, vai buscar onde está, ainda diz o endereço, ainda bota com farda da escola, ainda dá a localização. Que é isso, gente? Nós estamos vivendo num mundo e um mundo já é maligno. Vigie com a herança que Deus lhe deu. Não exponha seu filho, o corpo do seu filho, porque o pedófilo vê, eu quero esse, tem uma rede armada. O cara disse que a pedofilia dá mais dinheiro do que a droga. Porque a droga o cara usa, acabou. Mas a pedofilia vende a criança numa noite 10 vezes para ser usada. Agora estou numa onda de sequestro terrível de pegar as crianças. Tenha cuidado com seus filhos. Não deixe eles saírem só, não deixe eles ficarem só. Não dê lugar para a porta estar aberta da casa. Vigia. O diabo tem uma fúria dessa geração, porque é a geração que vai enfrentar mais ele. E você, pai, não está vigiando. Acha que vir para o cultinho, no momento que passa ali dentro, está resolvido a questão. Tá, não. É andando com ele no caminho, assentado na casa, na porta da casa, é ensinando, instigando a palavra e dando exemplo. O exemplo pesa mais do que qualquer palavra. Mas cuide dos seus filhos, porque eles são a herança que o Senhor deu na sua mão. E naquele dia o Senhor vai perguntar, não é só pela esposa ou marido, não, mas cadê os filhos que eu dei a vocês? Vocês fizeram com a herança? Né? Então, tenha cuidado com isso, né? Vigie sobre que você expõe os seus sentidos. Agora, com Ele, vivendo nele, olhando só para Ele, dependendo dEle, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Com os olhos fitos nele, caminhando nessa terra, nós vamos vencer. É difícil, irmãos. A coisa está tão difícil, Satanás sabe que bem pouco resta para ele, sabe? Que ele veio assim com fúria sobre a terra. E às vezes nós encontramos o céu fechado para orar de tanta coisa, pensando numa coisa, é outra coisa para fazer, outra coisa para fazer. Que a dificuldade a gente passa. Eu já passei muitas vezes por isso. Passo mais tempo guerreando para orar do que orando. Porque o bicho quer travar o céu. A alma fica ali naquele. Você não é para crer no que você sente, não. É para você crer no que você sabe que a palavra de Deus diz. É crer na palavra. Não é no sentimento. Ai, eu estou orando, mas não estou sentindo nada. Quem disse que é para sentir? Podemos sentir? Podemos, mas podemos estar orando, Deus está ouvindo e não está sentindo. Porque a nossa alma não vai dirigir a nossa vida. Quem dirige é o Espírito de Deus em nosso espírito recriado. Agora, quando ela está renovada com a palavra, é mais fácil. Né? Então, em nome de Jesus, está escrito, sejam santos como eu sou santo. Se Ele ordenou, é possível a gente viver em santidade. O Espírito Santo habita em nós e Deus, por sua graça e amor, nos alcançou com o seu perdão. Amém? Aquele que o chama é fiel e fará isso. É a outra parte do versículo Tessalonicenses 5, 24. Você foi chamado por Deus, eu fui. Então Ele é fiel. Ele vai fazer isso. Se eu e você nos dispormos na mão dEle para Ele fazer. Amém? Não fique à toa na vida, mas saiba o propósito que Deus tem com a sua vida. Caminhe nele, o seu lugar é o céu. Nós estamos aqui de passagem, o nosso rumo é a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Se desembarace das coisas desse mundo e olhe para Ele, autor e consumador da sua salvação. Porque Ele vai nos levar em vitória para morar com Ele, e aquele dia vai ser um dia tremendo. Amém? Mas nós precisamos pedir a Deus que nos perdoe, que nos ajude a mudar. Não é fácil, não. Mas em nome de Jesus, peça a Ele, porque Ele dá
Peça a Ele, se você disser, Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho. Espírito Santo, eu digo sempre ao Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, me possui, me toma, me domina, para que eu possa então conseguir vencer as batalhas do dia a dia, porque não é fácil para ninguém, enquanto estamos nessa carne, tem as coisas da carne, mas se nós renovarmos a nossa mente, ela será uma aliada do nosso espírito e o corpo, e elas vão ficar debaixo do domínio do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você curve a sua cabeça, seu coração na presença do Senhor nessa hora. E vamos pedir ao Senhor para Ele fazer essa mudança na nossa vida. Todos nós precisamos dessa mudança, dessa purificação, dessa santificação. Você não fique com seus olhos abertos, você não fale com ninguém agora. Só você e Deus agora, diante de tudo que você ouviu. Deixa o Espírito Santo lhe mostrar qual a área que você está precisando de socorro mais urgente. Na sua alma, no seu corpo, a dominar seu corpo, os desejos da sua carne. Se você pecou nessas áreas, Ele está aqui para dar o perdão hoje. Receba esse perdão. Não tenha dúvida desse perdão, porque Ele é real para mim e para você. E graças a Deus por esse perdão. Então nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, medite, faça essa oração. Não fique à toa, mas medite agora. Traga a sua vida diante do Senhor em oração. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Tua palavra não volta vazia, Senhor. Santifica-me. Minhas mãos, minha boca, meu coração, purifica-me. Pelo sangue do Cordeiro, quero me aproximar, mas a tua santidade me constrange, ó Senhor. Na tua presença quero me prostrar. Se prostre diante do Senhor. Derrame sua alma na presença dEle. Ele refrigera a sua alma. Com coração contrito, vou me confessar. Meu pecado me pesa. Ora, manalabaxerianda, alabá. Sinto tua dor. Oh, Estou arrependido. Diga ao Senhor de coração. Santifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Oh, Deus, ouve o clamor de cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Santifica, Senhor. Santifica, Senhor. A vida de cada um de nós, Pai. Minha boca, meu coração, purifica-me.
para ele, diga para ele assim. Envia o teu anjo. Ele envia, agora mesmo se você pedir. Com a brasa do teu altar. Como o Senhor é, eu quero ser santo. Na tua presença, oh Deus, santifica-nos, Senhor. Transforma-nos, Pai. Prepara-nos para o encontro contigo, Senhor. Com coração contrito, vou me confessar. Confesse. Meu pecado me pesa. Oh, Senhor. E sinto tua Oh Deus, o Espírito Santo nos possui, Espírito Santo, convence cada um de nós. Sou arrependido. Oh, Ramanalabaxaralabaha. Purifica-me, Senhor. Fique de pé onde você está. Se você fez essa oração diante do Senhor, ainda com temor e tremor na presença dEle, porque Ele está nesse lugar. Eu não vou chamar ninguém para vir para cá, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus foi onde você está. Mas se você tem realmente sido tocado com a palavra dele não volta vazia. Em nome de Jesus, entregue todo o seu ser a Ele, nessa oração final. Peça ao Espírito Santo para lhe possuir, lhe dominar, ser o que Ele realmente é. Aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que te guia, aquele que te ensina todas as coisas, aquele que te guarda, aquele que quer e deseja apresentar a igreja santa e imaculada ao noivo Jesus Cristo. Em nome de Jesus, curve seu coração, faça sua oração a Ele agora. Eu não sei se tem alguém que não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que uma palavra foi muito direcionada àqueles que já tinham. Mas se você está aqui, Deus está falando com você e você não quer continuar com essa vida, quer uma mudança, eu quero chamar você para vir aqui para mim orar por você e para nós orarmos por você. Eu e o pastor Bosco.